Oi, pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Estamos aqui com a Rosana Marra, advogada, com a Camila Nascimento, ela que é empreendedora, palestrante, mentora de mulheres. Sejam muito bem-vindas. Eu acho que o bate-papo hoje aqui vai ser muito legal e eu estou ansiosa para aprender com a Rosana e com a Camila. Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Ah, que coisa boa. Tudo ótimo, obrigada Camila. Gente, vamos falar sobre mulheres, sobre empreendedorismo. Eu tô aqui curiosa para saber um pouco sobre o que a Camila faz. Conta um pouco pra gente da sua experiência como empreendedora. Eu amo o que eu faço, empreendo, acho que desde os meus 16 anos, quando eu comecei a fazer bijuterias, e eu comercializava essas bijuterias com as minhas amigas, dali eu tive o sonho de ter uma loja, e anos depois eu abri a minha loja, tive meu primeiro comércio, 21, 22 anos de idade, já tinha uma equipe de venda, já fazia compras, já controlava estoque, já contratava, demitia, viajava para São Paulo de madrugada, fazia compras, vivi muitas coisas, né, até entrar para o digital, que é onde eu estou hoje, né, no meu posicionamento do Clube VIP Online. Então, empreender já faz parte da minha vida há alguns anos, né? E eu, em resumo, costumo dizer que é você aprender a monetizar uma paixão. Qual é a sua paixão? O que que te move? O que que te desperta? O que que faz o seu olho brilhar, sabe? Então, a partir do momento que você identifica isso, a gente consegue encontrar os caminhos para que você possa monetizar isso e passar a viver do seu sonho, passar a viver daquilo que você acredita, daquilo que faz sentido para você. Então, entre muitas coisas, é identificar essa paixão e monetizar ela. Nossa, eu me identifiquei muito. Eu abri quando eu tinha 18 anos. Nós conversamos até um pouco antes e eu nem cheguei a fazer esse comentário. Com 18 anos, eu abri meu primeiro comércio. Eu abri uma loja de lingerie. Gente, pensa num desafio da vida, né? Porque é totalmente crua, mas empreender requer coragem, né? Até você levantar a porta da loja com tudo dentro, nossa, são tantas coisas, tantas etapas, contador, a parte financeira, mobiliário, tudo que você tem que investir. Então é muito desafiador, né? Então hoje quando você passa, vê um comércio funcionando, alguém teve muito esforço, teve muita dedicação para poder colocar aquele estabelecimento de pé e depois manter, porque a maioria das empresas fecham em até 3 anos, então não é nada fácil, não é só ter o negócio, mas é mantê-lo E vivo. você tem essa conexão também com mulheres muito forte, né? Sim, sim. Você tem um grupo. Eu fazia eventos, primeiro, depois da minha loja, por ter muita lista de presente, eu atendia noivas, e aí eu primeiro tive um contato com o mercado de casamento. Então as noivas, elas iam na minha loja, elas escolhiam os presentes que elas queriam, era uma loja de presente e decoração. E eu passei a conhecer esse mercado de casamento, eu não conhecia. Então eu passei um tempo dentro desse mercado atendendo marcas de casamento. Então eu atendia na parte de marketing digital, eu cuidava dessa parte de marketing digital e fazia evento para as noivas. Então eu comecei nesse movimento. Eu identifiquei que o mercado de casamento ainda não tinha uma capacitação de uma grande marca, de uma grande empresa. Era sempre assim, alguns profissionais com mais experiência faziam uns cursos, ofereciam cursos, mas não tinha um Google, não tinha um Pinterest, como outros segmentos têm, oferecendo cursos para esse mercado. Então, isso eu vi que era uma falha. Então, eu pensei, o que eu posso fazer de inovador, de diferenciado, para que o mercado conheça o meu trabalho, né? Isso já foi no segundo momento depois da loja. E aí eu tive uma ideia, qual é o elo entre noivas e fornecedores de casamento? E aí eu cheguei à conclusão que são as cores. Ninguém faz um casamento sem cor. Uma noiva, ela vai se preocupar muito com a paleta de cor. Ela vai ter que falar isso para a madrinha, ela vai ter que falar sobre isso com o decorador, ela vai ter que passar isso para a pessoa de identidade visual do casamento. E aí aonde essa noiva busca referência? Na internet. E quem é a maior autoridade de cor do mundo? É uma empresa americana chamada Pantone. E aí eu tive esse exercício de quem é a maior autoridade de cor do mundo. Eu tive esse insight de ver que era a Pantone e ver que estava nos Estados Unidos. E aí eu olhei o material da empresa e eu vi que eles já se comunicavam com o mercado de arquitetura
eles já se comunicavam com a indústria gráfica, mas eles não tinham absolutamente nada voltado para o mercado de casamento, voltado para o mercado de casamento. E as noivas já se inspiravam na Pantone. A cor Marsala foi lançada pela Pantone, viralizou nos casamentos, o Tiffany também, e várias outras cores. E aí eu entrei em contato com a empresa e montei um projeto chamado Pantone Lovers, para inspirar os apaixonados. E era um estudo, a proposta foi ter um estudo para antecipar as tendências para o mercado de eventos. E eu consegui uma reunião com a Pantone, consegui apresentar esse projeto. E quando eu cheguei lá, eu apresentei o Pantone Lovers. Eles falaram assim: Camila, 25 anos de Pantone aqui no Brasil. Nós nunca recebemos uma ideia, um projeto como esse. Olha, a gente vai mandar isso para os Estados Unidos e vamos aguardar. E aí foi aquela história, né? Cruzar os dedos e ver, porque era algo que ia trazer informação, tendência, antecipação para o mercado que não tinha essa informação. Então, eu consegui fazer isso. Isso foi em 2017. Eu consegui trazer diversos workshops. Eu fiz eventos em São Paulo, Rio de Janeiro, fiz eventos online, trazendo o que ia acontecer. Então, eu sempre fui muito antenada ao que ia acontecer. E com isso, o mercado foi me conhecendo. Chegou uma época que as minhas amigas começaram a perguntar mais sobre os workshops, e até então era só profissional de casamento. E aí eu mudei, eu falei, agora vai ser para profissionais criativos. Então a gente abriu um pouco o nicho. E no final das contas, 2020, uma amiga vira para mim, a Flávia, e fala assim: Camila, você viu que o seu mercado não é só de casamento? Aí eu falei, você tem razão. Ela falou assim: seu mercado tem muitas mulheres que te seguem, muitas mulheres que te acompanham. E aí era verdade, sabe? Tinham médicas, arquitetas, advogadas. E eu falei assim: é verdade, vou fazer um encontro de negócio para mulheres. E aí eu achei que são assim, 15 mulheres num restaurante para a gente falar de networking, tendência, marketing, tudo que eu podia contribuir. E aí eu sei que eu postei no meu Instagram, coloquei o evento, e em 20 minutos tinham mais de 80 inscrições. E no dia tinham mais de 120 mulheres, eu não tinha mais lugar, não tinha espaço mais no lugar. E eu falei assim, meu Deus, é isso? E aí eu descobri que o meu negócio eram mulheres, que o meu negócio era empreendedorismo feminino e eram negócios de diversos segmentos, porque ali eu tinha diversas áreas, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui fazendo os eventos acabavam, ninguém queria ir embora. O evento acabava e ninguém queria ir embora. Então a mulherada ela realmente se identificava com esse ambiente seguro, com o ambiente de conteúdo, de informação, de troca, de networking, de divulgação. E eu pensei que isso não podia acabar. Eu falei assim, então tá, então o evento acaba, ninguém quer ir embora. Como que eu faço para manter isso? Aí surgiu o que você me perguntou, que é o meu clube VIP de negócios para mulheres, que é uma rede de networking para dar apoio, acesso, proporcionar conhecimento para mulheres de diversos Eu segmentos. vejo que é um dom assim que você tem, mas será que empreender é um dom? Assim, falando um pouco sobre a minha experiência pessoal, a minha motivação para empreender não foi assim um dom natural, não nasci, né, com isso, mas foi em razão de algumas coisas que aconteceram na minha vida, término de relacionamento e tudo mais, aonde eu parei e pensei, eu preciso buscar a minha independência financeira, né? Então, eu sempre tive assim... O seu motivo foi financeiro. O meu motivo foi financeiro. Cada um vai ter um motivo. As mulheres, elas, em linhas gerais, elas sempre costumam pensar em agregar para a família, em dar mais para a família. Uma mulher, quando ela começa a ganhar mais, ela começa a investir mais na família, ela pensa na melhor escola, ela pensa em melhorar a casa, ela pensa numa qualidade de vida melhor. Então, isso é o que o empreendedorismo pode proporcionar. Quando uma mulher ganha mais, ela começa a investir mais no bem-estar da própria família. Eu percebo muito isso. Então, é um meio de fazer isso é empreender, que é extremamente desafiador. É extremamente... hoje, com o digital, você tem que aprender a lidar com isso. Então, são muitas coisas novas ao mesmo tempo para você aprender a gerenciar. E ainda cumprir os papéis de mãe, filha, E a amiga. Rosana também, ela é empreendedora, né? Conta um pouco pra gente, Rosana, como que é uma advogada empreendedora? Assim, a advocacia, ela é uma área analógica, né? A Camila até foi na OAB dar uma palestra e a gente bateu um papo sobre isso. A advocacia na faculdade,
ensinam a gente a ser advogado. Só que eles esquecem que a gente vai ter um escritório de advocacia, é claro, sobre quando a gente escolhe o ramo privado. Tem advogados, tem estudantes que escolhem o concurso público. No meu caso, eu sempre quis ser advogada. Então, eu já sabia que eu ia sair da faculdade, eu ia montar meu escritório de advocacia. E na faculdade não ensinam a gente a entender que nós somos uma empreendedora. Não empreendedora, mas somos também a gestora daquele local, que paga aluguel, que muitas vezes tem funcionário, que paga a luz, que precisa de um contador, porque a contabilidade de um advogado não é nada fácil. Então, às vezes, as mulheres advogadas se colocam nessa situação de eu sou advogada, eu não sei nada de empreendedorismo. Não, muito pelo contrário. A gente pode empreender na parte digital. A OAB, né, por muito tempo, ela engessou a gente nessa área de marketing, né? Tem pouco tempo que a gente tem a nossa regularização da parte de marketing digital, né? Inclusive, é muito interessante que nessa lei diz que o advogado não pode ostentar na internet. Aí a gente, como advogado, pergunta o que é ostentar, né? Então, é muito difícil na faculdade a gente entender que a gente é empreendedora, mas depois que o advogado entende que ele é um empreendedor, tá? Que ele é um empresário, que ele precisa gerir o negócio dele, que um escritório de advocacia é uma empresa que paga contas, contrata funcionário, tudo muda muito de situação, né? E por viver essas situações, muitas vezes, a gente se coloca no lugar dessas mulheres que não entendem, né? Ou que não tiveram oportunidade, que se colocar na vida profissional. E, às vezes, sem nenhuma orientação jurídica, sem nenhuma orientação de uma profissional de empreendedorismo, essa mulher ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que fazer. E então, com a ajuda de uma pessoa como Camila, de ajuda de uma advogada, essa mulher ela consegue se inserir no mercado de trabalho, né? E às vezes ela muda, a pessoa muda, né, Camila? Ela fica sem informação, ela não sabe por onde começar, ela não sabe quem procurar. E eu sempre costumo dizer, se você encontra o quem, você acha o como. Então, acha o quem faz isso, quem pode te ajudar, porque o como vai estar dentro dessa pessoa, vai estar ali nesse lugar, sabe? E faz toda a diferença você começar certo. Por exemplo, a parte de registro de marca é importantíssimo. Isso é um advogado que vai te orientar a fazer da melhor maneira, de uma forma assertiva, né? O registro da marca, o nome. Quantos e quantos casos eu já ouvi de pessoas que começaram a empresa, escolheram um nome lindo, ficaram um bom tempo trabalhando naquela marca e aí depois foram notificadas que aquele nome já tinha um dono, que aquela marca já tinha uma pessoa. Exatamente. E elas tiveram que começar tudo de novo. Aí pensa, depois de todo esforço, dedicação, aquela marca, aquele nome não pode ser o seu. Então, tudo isso você pode evitar. Evitar. E o curso de Renê, nosso sócio aqui, o Renê Freitas, ele lançou um curso para mulheres. E esse curso ensina a mulher a se colocar num casamento, a entrar e sair, a não se colocar nesse lugar de... É uma escolha ser uma mãe, ser uma dona de casa. Mas, às vezes, a mulher se coloca nesse papel porque ela não sabe o que isso vai gerar para ela de consequências no futuro. Acho que a mulher não tem consciência do que ela está abrindo mão muitas vezes. Assim, o problema, às vezes, é assim... Ela acaba perdendo a identidade também. Muito, né? Muito. A mulher, por muitas vezes, ela não entende que o que ela está fazendo por altruísmo, no final, vai se voltar contra ela. Ou seja, ela se dedicou ao filho, se dedicou à família, se dedicou ao casamento, enquanto o homem juntava o patrimônio, só que aquele patrimônio ele juntou na conta dele, com a senha dele. Ela não sabe quanto ele tem. E depois de 15, 10 anos de casamento, quando ela se separa, sem nenhuma experiência profissional, cadê esse dinheiro? Ela pensou em todo mundo, menos nela. Menos no futuro do divórcio dela. Assim, a gente casa para ficar casado. Exatamente. Mas o divórcio às vezes é consequência de uma relação que deu certo por um tempo e depois não mais. Então, assim, o curso de Renê, ele orienta muito a mulher sobre isso. E graças a Deus, hoje os advogados
hoje com a internet, né? Hoje com essa parte digital, a gente alcança mais mulheres e pode orientar mais. A sociedade está mudando. E quando você tem informação, você tem o poder. Né? E fazer um curso desse, não fazendo propaganda já, fazendo propaganda para o Renê, mas isso aí faz o link. É esse curso que vai orientar. E às vezes é essa orientação que a mulher precisa para se libertar, para empreender. Muitos motivos podem levar uma mulher a empreender. Finalizar um relacionamento pode fazer com que ela deseje empreender, porque às vezes é um sonho antigo, que ela nunca teve apoio, que ela nunca foi sequer ouvida. E ali, a partir desse término, ela passa a se sentir livre para começar a acreditar nela e no sonho dela. E é uma possibilidade também de planejamento até para quem tem a intenção, porque tem muitas mulheres que querem, inclusive, se divorciar, mas não sabem como. Exatamente, também. Você falou de divórcio, eu lembrei. Essa semana eu tive uma audiência. A audiência estava o juiz, homem, o promotor, homem, o ex-marido da minha cliente, homem, o advogado dele, homem, e uma testemunha sentada, homem. Eu e ela de mulher. Ela, dona de casa, contadora, tá? Formação contadora, mas casou com esse homem e ela começou a cuidar dos filhos e, consequentemente, deixou de trabalhar. O que acontece? Ele chamou ela de vagabunda. Mentira. Na frente do juiz. Na audiência. Chamou ela de vagabunda. Eu falei, eu não acredito que eu tô ouvindo uma coisa. O juiz não falou nada, o Ministério não falou nada, o Ministério Público não... Ficou todo mundo quieto. Olha o machismo. O machismo, eu tive que levantar. Eu falei, gente, como vocês permitem que essa mulher que cuidou da casa, cuidou do marido, cuidou dos filhos, é contadora, não é uma vagabunda, que se fosse uma vagabunda não teria nem estudado. Agora tá chamando a mulher de vagabunda, me desculpe o termo, mas foi esse o termo que foi usado. Eu tive que me levantar e me levantei e falei, se outra palavra, a minha cliente, nesse nível, for dita, eu saio dessa audiência e ela não vai ficar passando aqui por isso. Ou seja, uma mulher que dedicou a vida inteira ao filho, à família, à casa, ele, um profissional de sucesso, porque tinha roupa lavada, a comida feita. Todo suporte, todo apoio. Suporte. E essa mulher o quê? Sofreu uma violência ali no ambiente jurídico, né? De justiça. Vagabunda. Cara, isso me doeu tanto. Isso é lamentável. Agora, você imagina o que essa mulher não passava dentro de casa convivendo com uma pessoa assim. Exatamente. Porque se ele não respeitou a autoridade, o juiz, não respeitou o lugar que ele estava, imagina o que essa mulher não ouviu e durante quanto tempo ela não ouviu. Eu falei, eu levanto daqui. Eu falei, se prepara que a gente vai embora. Minha cliente abriu um olhão. Ela falou, pode? Eu falei, se prepara que a gente vai embora. Porque se te ofender de novo aqui... A gente aqui no escritório, o escritório é especialista em direito da mulher. Então, a gente aqui não atura. A gente tem um termômetro muito afiado para esse tipo de coisa contra a mulher. Então, na menor palavra, no menor de respeito, a gente já tem isso muito acirrado. Então, eu falei, eu levanto. E minha cliente, ela se sentiu muito protegida naquele momento. Quando a gente saiu da audiência, ela falou, Rosana, adorei sua postura, porque faltam mulheres para defender mulheres. Ou então homens, né, para defender mulheres, o direito da mulher, porque foi um verdadeiro absurdo. E muitas vezes nós precisamos emprestar os nossos olhos para que essas mulheres possam enxergar. E nós precisamos fazer esse exercício de emprestar os nossos olhos, porque elas não veem. Muitas não veem, elas estão numa situação, um ciclo vicioso, o ciclo do relacionamento abusivo, que ela sempre acredita numa mudança, ela está sempre esperando por uma melhora, ela está sempre acreditando que a pessoa vai mudar. Anos e anos se passam, essa pessoa nunca muda e ela está sempre sofrendo abuso psicológico, muitas vezes. Normalmente abuso psicológico sempre e violência física em muitos casos, mas o psicológico sempre, ofensas, ameaças, e ela nem se dá conta que aquilo é um relacionamento abusivo. Porque a culpa sempre cai na vítima. Eu faço isso porque você faz isso. Eu fiz isso porque você fez aquilo. Então, identificar, estudar, ter esse conhecimento é o primeiro passo de consciência para poder depois estar buscando advogado. São traumas gerados que dificultam, inclusive, qualquer recomeço. Qualquer recomeço. Você já começa muito atrás. Muito atrás. Já é muito desleal esse recomeço, porque
psicologicamente falando, né? Você tem vários danos e muitas vezes sozinha, você não quer compartilhar com a família o que você está passando, você não quer que seus pais saibam, você não quer que sua mãe saiba, você não quer que seu irmão saiba, porque você tende até a proteger a pessoa que mais te maltrata. Então, é o que acontece muitas vezes. Eu acho muito legal, assim, esses exemplos de superação nesse seu grupo, assim, de mulheres. Eu escuto muitas coisas. São muitos os casos, assim, Sim, relatados? são muitos os casos. Tanto o caso de mulheres que realmente conseguiram recomeçar, conseguiram refazer suas vidas, como aquelas que não sabem como, mas estão buscando pelo empreendedorismo. Porque pelos filhos, elas querem ficar muitas vezes no relacionamento, querem criar os filhos junto com o marido, então elas submetem a esse tipo de sacrifício para poder ficar num relacionamento, para poder manter ali uma família que ela já sabe que não dá certo. Então ela está ali no negócio dela, fazendo assim, pensando como ela vai sair, planejando sair. Exatamente. Muitas vezes. Encontrar e enxergar essa possibilidade dentro desse mundo do empreendedorismo que faz toda a diferença, né? Porque é um caminho, porque muitas não têm nem formação, né? Esse caso da Rosana, por exemplo, ela era uma contadora, digamos que ela queira montar o próprio escritório de contabilidade. Recomeçar dessa forma, mas muitas não têm. Mas quanto assim, custa abrir um escritório de contabilidade? Quanto custa você alugar uma sala? Qual renda você vai abrir uma sala? Você vai alugar uma sala comercial? Como que você vai comprar todo o mobiliário? Ou então, se você quer se colocar no trabalho, você não trabalha há 15 anos de carteira assinada, há 10 anos. Como o Renê fala, seu currículo está apagado há 20 anos, você acha mesmo que você vai se colocar? De que forma? Né? Então, isso tudo é bem complexo. O que faz, né, acreditar muito no empreendedorismo é que com a internet, com o seu talento, você pode crescer. Muitas mulheres conseguem crescer com a internet, com engajamento online, se promovendo, se divulgando, porque a internet tem esse poder, ela dá espaço para todo mundo. Mas ela vai ter que aprender isso, ela vai ter que aprender essa nova ferramenta. E muitas vezes a pessoa não tem o hábito de mexer tanto no celular. Quem está se separando hoje em dia é de uma geração que pegou agora o WhatsApp e Instagram, mas TikTok nem sabe como usa, né? Tá tendo que aprender sobre essas novas mídias, então é tudo junto, tudo ao mesmo tempo. E até o seu negócio começar a te dar lucro, leva um tempo, né? Então tudo é com bastante dificuldade, com bastante esforço. É muito importante estar em grupos de apoio, por isso que eu criei um clube de networking, porque dentro do clube você tem a orientação dos mentores, você tem a história de outras mulheres, para você poder ter uma orientação ali do que não acontece só com você, tem outras pessoas que já passaram por isso, que conseguiram encontrar caminhos, né? É uma rede de apoio que muitas vezes na família você não vai ter. Muitas vezes na família você não vai ter, entendeu? O problema é que para essas mulheres que o que eu tenho para dizer para essas mulheres é que tem solução, sabe? Às vezes a pessoa está naquela situação que pensa que o que eu vou fazer, como eu vou me separar, em que eu vou trabalhar. Então aí linka o direito, a orientação jurídica, com um grupo desse de networking jurídico para empreender. Então assim, o nosso objetivo, né? O nosso propósito no escritório é ajudar as mulheres, seja na orientação jurídica, seja tirando ela de um relacionamento abusivo, seja fazendo um divórcio da forma mais protegida possível, seja protegendo o patrimônio dela, porque ela tem direito à metade de tudo. Às vezes a mulher chega numa situação que fala assim, ele não quer me dar. Não. Ela nem sabe. Parece até eu ia falar exatamente isso. Parece uma coisa assim bem arcaica da época da minha avó, mas que a gente ainda vê hoje em dia, né? Minha avó, por exemplo, ela nunca teve autonomia nem independência para comprar uma TV. Né? Ela tinha que pedir e esperar, né, o consentimento lá do marido dela. Não, você pode, você não pode. Nunca teve noção de nada sobre educação financeira, sobre gestão de dinheiro. Mas antigamente as mulheres não poderiam ter nada nem no banco, né? Se não tivesse um homem ali. Antigamente nós mulheres usávamos o CPF do marido. Às vezes eu pego um divórcio antigo, um inventário. Às vezes eu pego documentos que eu falo, caramba. É verdade. Mas é exatamente isso. E hoje a gente ainda encontra, né, mulheres que vivem
nessa mesma situação. É. Eu estava correndo num grupo de corrida que eu fazia parte, tinha uma moça que ela estava junto comigo e tal. Aí, no meio da corrida, ela estava meio que andando, assim, eu fui acompanhando ela, que ela começou a falar, e ali, na verdade, ela começou a desabafar. E ela começou a me contar a vida dela. Ela me disse que ela é casada, tem 2 filhos, que ela não tem um casamento, né, bem-sucedido, feliz. Eles convivem, né, mas não estão mais casados. E que o sonho dela é viver a vida dela, é se separar, é morar em outra A casa. pessoa vive numa prisão. Só que ela não tem, ela falou pra mim assim, Aline, eu não tenho da onde tirar dinheiro para sustentar uma casa e meus 2 É filhos. porque a pessoa acaba tendo um padrão de vida muito alto com a renda do marido, e aí ela não sabe como, né, como ter É uma ali, questão, exatamente, como ter ali aquele mesmo padrão uma que ela questão. tinha quando casada. Por isso que uma advogada como a Rosana, como o escritório, né, como esse, pode fazer toda a diferença, que é trazer a clareza, trazer a informação, trazer o conhecimento. Só com um detalhe aí, com a renda do homem. Com a renda do homem, não, com a renda do casal. Exatamente. Já está incutido na nossa própria realidade, que assim, o marido que traz o conforto para casa. Mas se ele traz o conforto, É do casal. porque ele está tendo um suporte da mulher para isso acontecer. Então, a metade de tudo isso que está sendo produzido é como se fosse uma empresa com 2 sócios. Um vai trabalhar no financeiro, o outro vai trabalhar no operacional. E aí, no final, os lucros são divididos 50% para cada sócio. E no casamento é a mesma coisa. A mulher está no operacional, o homem está no financeiro, mas no final é 50% de cada um. O homem pensa que não. A mulher também pensa que não. Às vezes, o homem educa a mulher para pensar que não. Educa a mulher para pedir. Nossa, exatamente. Educa a mulher para pedir. Me dá. Não é me dá, é reparte comigo o que é meu. Reparte comigo o que é nosso. Verdade. Eu te dei a comida pronta, eu te dei todo o conforto do lar. Quando você chegou, você dormiu e comeu. Veio de um esforço. Esse esforço tem um valor. Tanto que hoje, no exterior, aqui no Brasil a gente ainda não tem casos. A gente teve um caso agora em Barcelona, que a justiça indenizou a mulher pelos serviços domésticos prestados. Esse caso eu vi. Então, assim, Se isso chegar no Brasil, vai chegar, sabe Eu por cheguei quê? a fazer essa postagem. Aí vários homens, assim, amigos, aí vai que ser tudo, né? Aí vai palhaçada, ser Aline, professora, psicóloga, tudo que as mulheres são. E vai né? chegar, sabe por quê? Porque o nosso escritório, ele trabalha muito, o Renê, o Felipe, e eu, né? E o Gabriel também, somos 4 sócios. Nós somos 4 sócios formados no exterior também. O Renê e o Felipe têm mestrado em Portugal. Eu tenho mestrado e eu sou advogada na Argentina. E o Gabriel faz um doutorado também na Argentina. Então, nós temos essa influência estrangeira também para nos influenciar, porque às vezes o Brasil ele é muito solitário no meio dessa gente que fala só espanhol. Se você parar para pensar, o Brasil só que fala português aqui no meio de todos esses países. Então, a gente é muito provinciano, e vamos dizer assim. A nossa televisão só fala da gente, porque a gente tem tanta coisa para falar. Se você for numa televisão na Argentina, a Argentina, ela dá a reportagem pela língua, facilidade da língua, da Bolívia, da Colômbia, do Uruguai, do Paraguai, do México. Ou seja, é uma fartura de informações, então eles acabam sendo um pouco mais avançados do que nós. Então, é muito bom ser representado por advogados que têm essa vivência internacional, porque é assim que começa a nossa jurisprudência. A nossa jurisprudência começa com ideias malucas de advogados loucos. É verdade. Não, e informação é tudo, para qualquer coisa, para qualquer mudança. Se você quer mudar a sua vida, você precisa ter informação. Se você quer se mudar de país, você precisa ter informação. Se você quer fazer um divórcio, você precisa ter informação. Qualquer coisa você vai ter que ter informação. Informação e inovação. Verdade. Sabe que quando a gente traz a jurisprudência de outros países para cá, é muito engraçado, porque o juiz fala: doutora, eu nunca vi disso. Às vezes é um juiz mais antenado, mas às vezes é aquele velhinho que tá lá com óculos, que nem estuda mais. Doutora, que isso? Falou.
Excelência? Isso é jurisprudência agora em Barcelona. Isso aconteceu na Argentina, isso está em Portugal e até nos Estados Unidos, porque o direito da Argentina é todo o direito americano, né? O direito da Argentina ele é todo baseado na Constituição americana. Então a gente tem essa influência e o juiz, às vezes, é assim que começa a jurisprudência aqui no Brasil. Vão mudando as coisas, né? A jurisprudência, o que é? É um caso que você pega da sua cliente e você olha a jurisprudência do Brasil e fala assim, cara, eu tenho uma coisa melhor aqui sei, no México, em Barcelona, Madrid, em Portugal. Eu vou pegar e eu vou falar isso aqui para o juiz e eu vou trazer para nossa vivência o direito comparado. Eu vou dizer que a gente não vive numa caixinha e que a gente tem cabeças pensantes e com ideias diferentes. Então, daí surgiu essa ideia da mulher ser indenizada pelos serviços domésticos. Imagina isso aqui no Brasil, que confusão. Vai ser ótimo. E é justo, não é, meninas? É muito justo. Cara, olha só, vamos pensar. A empregada doméstica tem a lei dela, né? A lei da empregada doméstica e ela recebe pelos serviços prestados. Tem empregada doméstica, esses dias eu estava conversando com uma cliente, falou, doutor, não vou poder pagar porque minha empregada doméstica ganha R$2.500. Eu falei, gente, tem empregada doméstica que ganha muito bem. Então, assim, pelos serviços, isso significa dizer que os serviços domésticos têm um valor. Multiplica isso por 20 anos, por 15 anos. Multiplica isso com duas crianças pequenas. Nesse caso foram 35 anos, 35 anos de casado. Multiplica para você ver, né? Cara, eu acho que tem que começar a mudar a história. As mulheres saem muito falidas dos casamentos. Mas elas precisam se enxergar, né, Rosana? Eu acho que elas precisam buscar mais. Então, se elas se enxergam e chegam no advogado com nossos olhos, elas vão ter o benefício de enxergar pelos nossos olhos. E se isso começa a acontecer, as mulheres vão deixar de sair falidas do casamento, tá? Porque muitas das vezes dizem, as mulheres são interesseiras, casam por interesse. Tem mulheres que saem com a roupa no corpo e com o filho no braço. E o homem fica com todos os bens, todo o dinheiro. Mas quando essas coisas, começarem a acontecer no Brasil, as mulheres vão sair com menos prejuízo desses casamentos. Mas esse curso do Renê fala sobre isso também, até na fase do noivado, né? Do contrato, porque muitas entram dentro de um relacionamento sem saber onde elas estão entrando. Entendeu? Estão lá morando nos fundos da casa da sogra, né? E quando esse casamento acabar, como que vai ser? Como que ela vai ficar? Então, é algo que tem que ser pensado antes. Porque às vezes tem opção. Às vezes as opções são dadas e as escolhas são erradas. Às vezes eu tenho uma opção de comprar um terreno e esperar um pouco, construir a casa nesse terreno, ou eu tenho a opção de construir na casa da minha sogra, em cima do terreno da minha sogra. Então, assim, se eu tenho informação jurídica sabendo o quê? Se eu compro um terreno e coloco no meu nome, no nome do meu marido, eu espero um pouco mais, mas eu sei que na hora da partilha eu não vou ter problema com isso. Mas se eu construo em cima do puxadinho da minha sogra, eu vou ter um problemaço. Não que você não tenha direito, tem, porque a construção tem um direito. Aquela construção tem um valor, né? Só que é diferente de você ter uma propriedade. É diferente. Entendeu? Construída com terreno. É a orientação, a informação. A informação, as escolhas vêm da informação. Se você tem boa informação, você faz boas escolhas. Então é interessante fazer esses cursos, é interessante consultar um advogado. Às vezes, assim, as pessoas têm preconceito que o advogado é caro. Vou consultar lá com a Rosana, tanto X a hora dela. Mas vai gastar uma consulta de 1 hora e vai deixar de perder tanto dinheiro lá na frente e vale tanto a pena. E é tão legal, é tão gratificante quando o cara vem consultar a gente antes do problema acontecer, que é raro, né? A gente fica todo bobo. Tem gente que senta aqui, hoje mesmo atendi uma amiga, né? E isso já está acontecendo com mais frequência, né? Exatamente. Hoje eu atendi uma amiga, mas era de negócios, né? E ela falou, cara, eu quero fazer tudo certinho. Eu quero fazer tudo certinho, eu quero fazer... Cara, que delícia atender uma pessoa assim. Já antecipa. Evita problemas lá na frente. Então, assim, contrata um advogado. Não pense que o advogado é caro, sabe? O advogado é justo. O preço do advogado é justo pela experiência dele. Tem advogados que realmente a hora dele é muito cara, mas é baseado
que tem de preparação. Igual a Camilo, Clube VIP. Camilo, o Clube VIP pode ser gratuito? O Clube VIP, ele não é gratuito, porém ele proporciona eventos que são gratuitos. Então, tem meios da pessoa entrar, tem meios das pessoas participarem, tem meios de você ter acesso. Que já ajuda muito a abrir, sim, é o assim, primeiro passo. mente, dar o primeiro passo. É o primeiro passo, é o primeiro passo. E uma coisa muito bacana que nós temos são as indicações. Então, assim, é muito comum dentro de um evento nosso, ali naquele networking, uma conhece o negócio da outra e já começam a acontecer as indicações. Exatamente. E com isso, negócios surgem, com isso, pessoas fecham negócios pelas indicações. Não precisa ser solitário. Agora, é muito interessante você falar isso, Camila, que isso não quer dizer que você tem um clube VIP, que você aproxima as pessoas, que você tenha responsabilidade sobre os negócios que essas pessoas fazem. Exatamente. Você só facilita. Eu, como advogada, a gente já bateu esse papo verdade, outras sim, vezes. Sim. Então, assim, você como empreendedora, como gestora desse clube VIP, você aproxima as pessoas. Cria o ambiente. Cria o ambiente e essas pessoas que fazem os negócios. Exatamente. Você não ganha nada com isso. Nada, exatamente. Muito pelo contrário, você faz o esforço de convidar, de ver o local, de proporcionar ali as horas para que elas possam se promover e fazer os seus negócios. Exatamente. A nossa responsabilidade, ela está toda dentro da programação, da organização, de convidar os palestrantes, porque são palestrantes excelentes, trazer conteúdo de identidade visual, marketing digital, conteúdo sobre finanças, tudo isso eu faço. Exatamente. Mas cada negócio tem a sua responsabilidade. Exatamente. Às vezes uma pessoa trabalha com festas de casamento, a outra pessoa é advogada, vamos dizer, se eu faço parte do seu clube, sim. né? Aí vem uma mulher lá, me contrata para eu fazer o divórcio dela. Qual é a sua responsabilidade disso? Não tem responsabilidade. Cada negócio, é isso que as pessoas precisam também ter a noção. Entender, sim. Porque às vezes você sofre com isso, porque as pessoas acham que você tem algum tipo de responsabilidade e, na verdade, você não tem. E isso é para tudo. Não só porque achar que tem responsabilidade, mas também colocar o sucesso do negócio numa expectativa que a pessoa cria na cabeça dela. Eu vou entrar e as coisas vão acontecer. Não, as coisas só acontecem se você fizer com que elas aconteçam. Exatamente. E isso é para tudo na vida. O fato de você estar matriculado na academia não significa que você vai emagrecer. O fato de você estar fazendo aula de luta não significa que você vai ter a faixa preta. Você vai ter muito esforço, vai ter muita dedicação, vai ter muito empenho. Você só está no lugar certo. O que muita gente não consegue ter é entrar no lugar certo, no lugar que te ajude, no lugar que te impulsione. Tem muitas mulheres que não saem do lugar, elas moram muitos anos no mesmo lugar, frequentam os mesmos lugares, conhecem as mesmas pessoas e elas não mudam de ambiente. O que a gente consegue fazer é dar essa ambiência. E eu vou te falar uma coisa, nada supera o ambiente. Nada supera o ambiente. Você nunca vai vencer o ambiente. Se você está nele, você é influenciada por ele. É aquela frase clichê que dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Exato, né? É verdade. Então, se a gente é essa média, essa influência, você proporciona esse grupo de pessoas. Claro que você faz uma pré-seleção. Tem um filtro, eu costumo dizer que ali já são mulheres que decidiram fazer diferente. São mulheres que já têm uma ideia de negócio, que querem fazer as coisas acontecerem, que deixaram seus filhos em casa para estar numa reunião, para estar aprendendo, mulheres que deixaram seus lares para estar ali fazendo, né, acontecer. Então, já é um filtro. São mulheres que querem realmente estar fora da zona de conforto. Então, você já vê muitas coisas positivas por essa seleção, né? Exatamente. Eu já estou convidada para o Clube VIP da Camila. E para as nossas viagens, porque além desses eventos presenciais, né, algo que aconteceu foi a minha imersão internacional. Eu levei um grupo de empresárias para Dubai, isso foi incrível, porque eu sempre impulsiono as mulheres a verem um pouco o que está à frente, qual é o futuro que já existe. E em Dubai, eles estão aproximadamente 50 anos na nossa frente. Então, é como se você fosse ao futuro e voltasse aqui para aplicar isso na sua vida de alguma forma. Então, tem a imersão para Dubai, tem a imersão para França, Paris, tem possibilidades de palestras também, palestras internacionais. Então, assim, depois que ela começa a fazer parte desse ambiente, ela vai vendo todas as possibilidades, entre elas participar dos eventos, as viagens, as imersões, palestrar.
e vai se desenvolvendo ao longo desse caminho. Eu acho muito legal essa ideia da Camila, inclusive eu sou a próxima a entrar nesse grupo VIP. Verdade. Eu gosto, só que eu tô sempre ali participando de uma Sempre forma apoiando. Eu quero indireta, participar das viagens. sempre. Sim, vamos Paris e Dubai. Cada evento muito legal que a Camila faz, muito interessante. A gente levou o Renê, né, para um evento, e assim, foi um evento de grande impacto, porque ele falou sobre as questões relacionadas à violência contra a mulher. Então, eu sempre estou levando assuntos, pautas de conscientização, de informação, mesmo que cause incômodo. Eu entendo que isso é a minha missão. Não estou preocupada em agradar. Eu não estou preocupada em falar coisas bonitas, em falar que você tem que colocar sua melhor roupa, pentear o seu cabelo, colocar a melhor joia, e está linda, maravilhosa. Não, você tem que cuidar de dentro, porque fora vai refletir. E não adianta. E não adianta porque chega um tempo que você não sustenta. Se você não estiver vivendo uma vida com dignidade, se sentindo digna, você não alcança o merecimento. E ninguém conquista aquilo que não acha que merece. Entende? Então, tudo isso é um processo. Tudo isso é passo a passo. Independente, assim, da parte profissional, né? Eu acho que é um dom que Deus dá para cada um. É um dom que ela tem, é o dom que a Rosana tem. Exatamente. Também. A força que a Rosana defende a cliente dela, a energia que ela coloca, isso é incrível. Eu já vi você falando sobre vários casos e eu sinto isso. Então, assim, nós precisamos de Rosanas, né? Nós precisamos de Aline, de Camilas. Então, assim, isso é uma coisa que cada uma tem que ocupar o seu lugar. E às vezes a mulher acha que se ela se posicionar, ela vai tá tirando o espaço de alguém, ela tem, sabe, uma crença ali que está impedindo, ela se sabota, ou então ela acha que ela não é boa o suficiente, ou que ela não vai dar certo com aquilo, e a gente precisa vencer isso e mostrar que tem espaço para todo mundo. Né? A minha missão é ser advogada. Eu amo ser advogada. Eu acho que eu não seria outra coisa na vida se eu não fosse advogada. É incrível. E se eu nascer de novo. Mas você, até uma história que você contou de uma cliente sua, a cliente acaba te vendo como assim, como o apoio que ela precisa. É um anjo, né? É o apoio, é a base, é o que ela precisa para poder caminhar, para poder se posicionar. E eu acho que isso, mais do que a parte, né, profissional, também propósito, não tem preço, que é o que a gente sempre fala, né? É o que eu digo, é minha missão ser advogada, né? Então, assim, além da formação jurídica, eu tenho um pouco de formação em programação neurolinguística. Então, eu tenho formação de practitioner, de master practitioner. Então, eu gosto muito dessa parte do desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Eu gosto muito. Ai, assim, maravilhosa. A minha maior satisfação é depois que a cliente passa para mim, o antes e o depois. Quando eu consigo avaliar essa mulher, quando ela chegou na primeira reunião e quando ela saiu daquele processo de divórcio ou qualquer outro tipo de processo que ela passe e vira uma amiga. Ela entra uma cliente, a gente passa pelo aquele processo juntas e quem trabalha com direito de família tem que ter paciência e por sorte eu gosto, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com isso. E depois que aquela mulher, no início, assim, é muito complicado. A pessoa não sabe para onde vai, o que vai acontecer. Mas se ela confia em você, se você passa segurança, ela vai entender que você vai conduzir até um lugar seguro. E quando a gente chega nesse lugar seguro, eu conheço uma outra mulher. Aí eu conheço uma amiga. Né? Primeiro foi uma cliente e eu passo a conhecer uma amiga. E aí você vê aquela mulher forte, aquela mulher que você orientou, que você acompanhou, pronta para qualquer coisa na vida. Que ela queira viver. Exatamente, isso é incrível. Eu gostaria que vocês... Estamos caminhando para o final. Gostaria que vocês, primeiro a Camila, deixasse assim, uma mensagem, porque eu de verdade espero que, né, esse conteúdo... que essa nossa conversa alcance mulheres que estão vivendo, né, situações, né, das quais a gente comentou aqui várias vezes, e que isso possa, de alguma forma, esclarecer, abrir a mente, né? Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, e depois a Rosana. Acho que a maior mensagem é acreditar no seu sonho, acreditar no projeto que está dentro do seu coração, aquele sonho que você deixou engavetado, sabe? Que já está cheio de poeira ali dentro daquela gaveta, em cima da gaveta. Então tem que limpar isso, tem que tirar isso, tem que colocar isso para o mundo. Acho que hoje em dia, com conhecimento, com a internet, com mentores, toda mulher pode brilhar naquilo que ela nasceu para fazer.
Porque de nada adianta ela fazer todo um esforço em algo que ela não ama, numa profissão que ela não gosta, porque de repente ela aceitou porque os pais disseram que era o melhor para ela, ou ela se acomodou naquilo ali, ela tá infeliz e ela sabe que ela tá infeliz, mas de repente ela ganha bem, e ela não tem aquela coragem de mudar, de fazer a transição de carreira, mas de nada adianta, porque vai chegar um momento ela vai ver que nada mais é do que uma mulher fracassada bem paga. E isso vai doer lá na frente. Então, eu acho que toda mulher precisa acreditar e precisa fazer com que esse sonho vire uma realidade. E vai ser um processo, vai ser passo a passo. Ela pode fazer aos poucos, ela pode começar com planejamento, ela pode começar a fazer, guardar o dinheiro para investir nesse sonho, ela pode começar indo aos eventos, a começar a se interessar, ela pode começar se permitindo. Eu tenho uma ideia aqui, eu quero lançar uma marca, eu quero ter uma loja de presente, ou então eu quero ter um e-commerce, não, eu quero ter um produto meu personalizado. Não importa qual é o seu sonho, tudo dá certo, tudo vende. Você só precisa escolher e acreditar nele e começar a fazer os movimentos para que daqui a um tempo você esteja vivendo isso como uma verdadeira realização e não com aquele sentimento do e se eu tivesse feito. Então, quem está assistindo, que você possa, a partir de hoje, determinar que o seu sonho vai acontecer. É isso, né? E se eu posso deixar um recado aqui, o recado que eu quero deixar é que a pessoa exija ser 100% feliz. 100%. Não 99%, não 98%. Que ela queira, que ela exija ser 100% feliz. E não abra mão disso. Eu sou divorciada. Às vezes a pessoa pensa, Rosana, eu sou divorciada. Sou muito feliz. Meu casamento foi maravilhoso enquanto durou. Quando não deu mais para durar, ele terminou. Então, ele foi muito bom. Fui 100% feliz enquanto meu casamento durou. Ele deixou de durar quando esse 100% começou a reduzir. Então, a gente deve exigir essa felicidade. A gente merece, a vida é uma só, a vida é curta. Então, se tiver que ter um divórcio, 3 divórcios, como a Gretchen, como o Fábio Júnior, que tenha, mas que do tempo que dure um casamento, o tempo que dure qualquer situação, que essa situação seja de 100% feliz, entendeu? É isso que eu desejo a nossas ouvintes aqui. Exatamente. Eu espero que esse conteúdo, né, ele possa contribuir de forma positiva, né, para a vida de muitos, mas principalmente de muitas que estão nos ouvindo. Queria agradecer a todos, queria agradecer também vocês, a presença de vocês. Eu sempre falo isso, eu sempre saio daqui, depois assim dessas gravações, eu sempre saio, me sinto muito feliz, porque assim, a gente nunca volta, eu nunca vou embora vazia, né? A gente sempre sai cheia, sempre recebo, e isso que, né, que é o importante. Enriquece, então eu queria agradecer. Obrigada. Eu te agradeço também, muito obrigada pela condução maravilhosa. Vamos continuar conectadas.